gente. É uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, uma responsabilidade. Muito obrigado pelo convite, Moninha. Eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra como essa há 2 meses atrás nas Magnólias, e acho que as irmãs gostaram, porque eu falei assim, não, tem que ir lá compartilhar, né, no culto das mulheres. Então, eis-nos aqui, o Senhor chamou, eis-nos aqui. Ainda que algumas de vocês já possam ter ouvido, então, algumas dessas coisas, eu quero te falar que nosso Deus, Ele faz coisas novas todos os dias, né? E daquilo que eu falei para hoje, Deus já foi colocando, foi trazendo novas sementes, novos discernimentos. Meus irmãos, eu vim aqui hoje, eu cheguei aqui em 5 minutos aqui, umas 3 irmãzinhas já me pegaram no canto ali, gente, mas já me abençoaram tanto. Mas assim, sabe aquele cumprimento de propósito que você chega assim, mas já, né? Eu nem comecei e Deus já cumpriu. Esse é o nosso Deus, é o Deus do propósito, é o Deus do tempo, não é isso mesmo? E hoje a gente vai falar aqui, gente, sobre uma coisa que esse mundo vive atrás, que é o tal do sucesso, não é mesmo? Quantas vezes a gente ouve isso dentro de casa, na criação dos nossos filhos, dos nossos mestres, nas nossas escolas, não é isso mesmo? E qual que é o segredo da gente viver com sucesso? É sobre isso que a gente vai caminhar aqui hoje, nessa noite. Gente, eu gosto de falar demais, então ficou ruim, hein? Ficou ruim, porque eu falo muito, né? Então, ó, ninguém combinou comigo o horário, olha que maravilha, todo mundo sempre combina. E dessa vez, eu não perguntei, ninguém falou, então, glória a Deus, o Espírito Santo aí tá no controle. Gente, sobre sucesso, a gente precisa primeiro traçar aqui algumas diferentes cosmovisões, formas da gente enxergar esse conceito. Eu vou aqui utilizar aqui essas projeções, mas para que as irmãs possam ler também aquilo que eu estou falando. Tá? Eu sou meio igual o pastor Robert, não tem? Ele não gosta das projeções do PowerPoint? Então, eu sou daquela geração da projeção do PowerPoint. E a gente vai falar sobre diferentes cosmovisões para o sucesso. E eu quero fazer isso por meio de um exercício com vocês. O primeiro deles, vocês não precisam falar, mas vocês vão trazer à mente de vocês 3 pessoas de sucesso que vocês conhecem aí. À luz do que as pessoas dizem, o mundo diz. Quando fala assim, 3 pessoas de sucesso, que nomes vêm à cabeça de vocês? Não precisam falar, não. Gente, aquela pessoa é um sucesso, né? De repente, se a gente fizer essa pergunta aqui dentro de um âmbito geral, do que a sociedade pensa, vão vir nomes aí, né? Será as pessoas de sucesso? Será Silvio Santos, né? Luciano Huck, não é isso mesmo? Eu não sei quais os nomes passaram pela cabeça do que o mundo traz dentro desse conceito de sucesso, mas eu quero começar primeiro com essa cosmovisão, dessa visão de sucesso que muitos têm. Mas agora eu quero que você traga à sua mente 3 nomes de pessoas felizes, verdadeiramente felizes que você conhece. Pensa aí. Será que são as mesmas pessoas? Os conceitos vão se aproximar dentro de alguma cosmovisão? De repente você pode estar pensando agora, gente, eu não entendo aquele cara que vende pipoca lá na frente da escola da minha filha. Gente, ele é uma alegria. Parece, eu olho para ele e sabe o que eu acho? Eu acho que ele nasceu para aquilo. Não é possível. Eu vejo aquele homem, gente, a gente vai perceber que de repente esse conceito de pessoas felizes nem vai bater necessariamente com aquelas pessoas de sucesso que a gente elencou lá naqueles 3 primeiros nomes. Não é mesmo? Mas agora eu quero te levar para um lugar um pouco mais desconfortável. Eu quero fazer um exercício com vocês, levando vocês a uma cena que pode nos fazer revisitar o conceito de sucesso. Desconfortável. O leito de morte. Imagine-se agora, de repente, lá no último dia da sua vida, você ali num leito, ali de repente, ali afagado pelos seus familiares ali em volta,
E de repente, naquele momento, vem a pergunta: fulano, você teve sucesso na sua vida? O que vai querer dizer o conceito de sucesso no último dia da sua vida? É sobre isso que a gente quer caminhar. Revisitar conceitos, cosmovisões. E para isso a gente vai trabalhar um pouquinho qual é a relação entre sucesso, a sua vocação e o seu propósito. Algo que eu venho assim me debulhando em estudar, eu diria, há anos. E cada dia Deus vai acrescentando alguma coisa que aumenta a minha visão da percepção da profundidade de como esses conceitos se entrelaçam. Sua vocação, seu propósito, atrelados ao seu sucesso. Esse quadrinho aqui é só para separar uma coisa que se chama profissão, que a gente não veio aqui hoje falar sobre isso. Eu não venho aqui para contar da minha profissão para vocês hoje, não é esse o propósito. Mas separar de um lado o que a profissão pode te dar e que você pode esperar dela, que às vezes a gente confunde com vocação, e a vocação. Gente, a profissão é uma escolha que você pode ter tido, pessoal ou não. Às vezes foi a sua família que escolheu sua profissão, nem foi você. Não é mesmo? É uma escolha para exercer um trabalho. O trabalho é digno, você pode ter uma profissão. Inclusive, gente, você pode ter uma profissão de manhã e outra de tarde, não é mesmo? Isso é possível, tem pessoas que têm mais de uma profissão. A profissão é sobre um ter. Inclusive ter o sustento, que é digno, mas você pode trocar de profissão, você começa numa, depois você passa para outra, né? Você pode exercer em algumas horas do dia, você faz alguma coisa em algumas horas do dia, isso é sobre profissão. Não é sobre este conceito de sucesso que a gente veio conversar. A gente vai passar para o lado de cada coluna e falar sobre vocação. Do latim, vocare, chamado. Um chamado para uma missão específica. E vamos começar a entrar onde a gente quer chegar, no território que a gente quer falar. Sobre essa vocação. Gente, a vocação é sobre o ser, não é sobre o fazer. É sobre aquilo que você é, na sua essência. A sua vocação, gente, ela é para sempre. Ela não muda igual a sua profissão, né? Que você vai exercer em alguma época da sua vida e depois você se aposenta. Ela é vivida 24 horas por dia. Você vive a sua vocação. Aquilo que você faz, gente, você substitui. Vem outra pessoa e faz no seu lugar. Mas a sua essência, o que você é, isso não tem como mudar. Isso é insubstituível. E sabe, gente, há uma chance muito maior de sucesso na nossa vida se você observar qual é a sua vocação. Então, sucesso. Há uma chance muito maior de sucesso em sua vida se a sua vida observar a sua vocação. Eu costumo dizer que a sua vocação é como aquele par de sapatos velhos. Quem aqui tem um sapato velho em casa, mas aquele que você não dá, sabe, que você fala, gente, ele é o meu número, ele é perfeito. Assim, ele não me, assim, ele tá velhinho, tá desgastado, tá? Mas sabe aquele negócio, você olha para ele e fala assim, foi feito para mim? A sua vocação é por aí. Aliás, nesse sentido, conta uma história que um sapateiro chegou para Calvino e perguntou para Calvino assim, agora, eu conheci a Cristo, Deus se revelou a mim, mas eu sou um sapateiro, o que eu vou fazer da minha vida, da minha vocação? Calvino então diz para aquele sapateiro, agora você vai voltar para sua casa,
vai fazer o melhor par de sapatos que você puder e vai cobrar um preço justo por ele. Interessante essa resposta, né? Dos sapatos velhos, a maior chance de sucesso na sua vida, se ela observar a sua vocação. Mas aí você pode olhar para mim e pensar, mas aí eu estou com um probleminha aqui. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: e qual é a minha vocação? Não é mesmo? É possível que essa seja a pergunta no coração de algumas aqui. Qual é a minha vocação? Como eu vou saber qual é a minha vocação? E, gente, para sabermos a nossa vocação, a gente tem que observar. Vocação, do latim, vocare, chamado. Aquilo que Deus tem te chamado para fazer. O seu convite que foi dado a você. As suas percepções, os seus dons, aquilo que Deus te deu, aquilo que Ele te diferenciou, aquilo que Deus te inclinou, que te impulsiona a encontrar o seu lugar. Não o do outro. O seu lugar, que é único. A gente vai falar sobre isso. E o seu propósito específico no mundo. Aí nós estamos falando de vocação. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, gente, é sobre encontrar o para que você foi criada. Mas, como diz em Minas, presta atenção. Eu não estou falando para que genérico, não. Estou falando para que específico. Do seu propósito. Eu criei essa telinha aqui, que como médico, vocês já ouviram falar que muitos de nós prescrevemos medicamentos genéricos, não é isso? Tem o genérico e tem o de marca, que é aquele que é a cara lá, né? E eu vou falar sobre propósito e vocação dentro desses termos. Gente, de repente fala assim, mas eu sei qual que é o meu propósito. Todo dia, todo domingo lá na igreja de manhã fala. Eu fui criado para quê? Para a glória de Deus. Não é mesmo? Amém? Nós fomos criados, esse é o nosso propósito, nós fomos criados para a glória de Deus. E eu estava no acampamento da trilha, né? E ouvindo lá, e eu estava mastigando essa história, querendo ir mais profundo nesse conceito, e eu ouvi o pastor Mais eu falar, e gente, aquilo ali descortinou, e eu fui lá na Bíblia, comecei a ler, foi descortinando, e o pastor Mais eu disse, gente, nós fomos criados para a glória de Deus? Sim, mas isso não como propósito, para a glória de Deus como destino. Fomos criados para a glória de Deus. Porque como propósito, a própria palavra diz que o propósito genérico de Deus para as nossas vidas é que sejamos semelhantes a Ele. O propósito genérico de Deus para as nossas vidas é que sejamos como Ele, semelhantes a Ele, a natureza dEle. Fomos criados para o destino que é a glória de Deus. E o chamado genérico, nós sabemos, a gente fala na igreja, a gente quando vai fazer culto de missões, vocês cansam de ouvir isso, não é isso? O chamado de Deus, portanto, ide, fazei discípulos, testemunhe a Cristo. Sim, o chamado universal, genérico para todos nós. Mas eu quero falar nessa noite sobre o chamado específico para o qual você foi criada. O seu propósito. É sobre esse chamado específico que a gente está aqui conversando. A sua vocação. Gente, e essa pergunta não é tão simples de responder. Fazendo uma análise assim da minha pequena vivência, mas eu tenho cabelos brancos, vocês estão percebendo, mais do que pretos, eu diria que 60% das pessoas do mundo talvez nunca se perguntaram para que elas foram criadas.
Sabe aquele negócio? Elas levantam, tomam um café, põem a roupa, vão trabalhar, volta para casa, toma o banho, dorme, levanta, põe a roupa. Sabe aquele negócio? Mas nunca se perguntaram para que elas foram criadas. Por que eu sou eu? Por que eu estou aqui? Qual que é a minha? Eu diria que 60% das pessoas no mundo nunca fizeram essa pergunta. Talvez uns 30% fizeram, gente, mas não encontraram a resposta. Porque procuraram no lugar errado, porque não entenderam ainda o tempo, não é mesmo? E talvez uns 10% ali, gente, estão no verdinho, que são as pessoas que, presta atenção, sabem exatamente o que estão fazendo aqui. E eu diria, meus queridos, que essas pessoas são realmente as felizes. Não no conceito, talvez, da felicidade e do sucesso do mundo, não. Mas as pessoas que sabem exatamente por que elas foram criadas e o que elas estão fazendo aqui nessa terra. Porque eu sou eu e não a minha irmã, que é abençoada ali também, muito abençoada, mas eu não sou ela. Ela é ela, eu sou eu. E eu costumo dizer, então, que sucesso está relacionado à vocação e propósito, e um homem com um propósito é como um homem que caminha com uma lanterna na mão. Mas eu não sei qual é o meu propósito, Ailton. Esse negócio de propósito, isso é muito amplo, isso é muito subjetivo. O homem que caminha com um propósito é como um homem que caminha com uma lanterna na mão em um túnel escuro. Imaginem a cena. A cada passo que ele dá, ele enxerga um pouco mais. A lanterna vai ali no máximo uns 5 metros depois dele. Gente, se ele para, o que acontece? Ele não vai ver o fim. Ele está vendo o fim do túnel? Não. O homem com a lanterna na mão, ele liga a lanterna e ele começa a caminhar. A cada passo que ele dá, ele vê, sim, então é para cá. Olha que legal. Mas se ele para e se ele fica estagnado, gente, acabou o horizonte dele. Assim um homem com propósito. Não quer dizer que ele já sabe o que vai acontecer no fim da vida dele. Então quer dizer que todo mundo tem que saber o que vai... Não. É como um homem que caminha com a lanterna. Se ele para, ele não vê o próximo passo. Meus queridos, Deus vai te mostrando a cada dia o próximo passo. Você pode ter recursos? Pode. Você pode ter a melhor lanterna do mundo. Você pode ter um tênis impermeável, à prova d'água, você pode ter o que você quiser. Mas seus recursos, seus potenciais, pouco valem ou pouco contribuirão para o seu sucesso se não tiverem um propósito. Não é sobre você. Não é sobre o seu recurso. Não é sobre o seu potencial que o seu propósito é determinado. Um bom exemplo sobre isso são as crianças. Eu trabalho com crianças, especialmente na primeira infância, desenvolvimento infantil. É triste a gente observar a história do que tem acontecido com as crianças do nosso país, em países como o nosso. De cada 4 crianças que nascem no Brasil, 3 perdem o potencial para o qual foram criadas. Eram para ser, mas não vão ser. De cada 5 crianças que chegam à escola no Brasil, uma, quando chega, já chega com lesão de arquitetura cerebral. Gente, lesão de arquitetura cerebral. Metade dos adolescentes no nosso país são considerados analfabetos funcionais. Sabem até ler e escrever, mas não conseguem interpretar o que eles estão lendo e escrever. Gente, sabe o que é isso? Isso é sobre falta de estímulo, de visão, de propósito, de prioridade. E, gente, o que nós podemos, assim, se eu fosse resumir muito o que tem acontecido na infância brasileira, é isso aqui. As nossas crianças nascem borboletas. Gente, o cérebro humano, ele nasce com 2 anos de vida, 80% do cérebro humano está formado. Eu costumo dizer que a gente já nasce com tico e teco.
A gente nasce com competências sensoriais muito à frente dos adultos. A gente vai perdendo ao longo da vida. É o que vai acontecendo ali. Vamos entrando no casulo. E, gente, espiritualmente isso também acontece muitas vezes na nossa vida. Quando você é uma criança espiritual, você não tem discernimento do seu propósito, do seu rumo. E sabe o que acontece? Você vai para qualquer lugar. Mas legal, porque você já é uma criança na fé, e você já está na sua fé, e você chama o Espírito Santo para ir com você, não é mesmo? Quando você é uma criança, gente, você convida e o Espírito Santo vai aonde você quer. Mas quando você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida, você começa a ir aonde o Espírito Santo quer. Quando você começa a entender o propósito da sua vida, quando você cresce em propósito, você vai com o Espírito Santo onde Ele quer. E eu quero falar aqui então rapidamente sobre 3 reflexões sobre o sucesso. Nós vamos falar de 3. A primeira delas, gente, o sucesso é sobre um tempo. Isso foi uma quebra de paradigma na minha vida quando eu entendi isso. E eu confesso que o primeiro exemplo que eu fui estudar sobre isso foi o nosso próprio Jesus. Gente, quanto tempo durou? Estou falando agora de propósito específico para o qual você foi criada, para o qual Jesus foi criado. Quanto tempo durou o ministério de Jesus nessa terra? 3 anos. De que idade até que idade? Gente, até 30 anos. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Muito pouco. Ele entrou lá no templo um dia, deu uma esparrama lá. Muito pouco. Gente, aos 30 anos se manifesta o propósito do maior homem que já pisou na história dessa terra e que durou 3 anos. Olha que loucura isso, gente. Às vezes você está pensando, mas Deus não vai cumprir o propósito dele na minha vida. Não, poxa, eu estou esperando aqui 3 anos. O pai bateu nas costas dele e falou assim, tetelestai, está consumado. Pode subir. Você não acha que de repente o seu propósito pode durar, específico para o qual você nasceu? Você já parou para pensar que ele pode durar 6 meses? De repente, entre os 60 anos e 61? Porque se o de Jesus foi entre 30 e 33, por que o seu tem que ser especial? Qual que é o tempo? O propósito é sobre um tempo. Qual é o tempo do seu propósito? Ouvindo o pastor Maisel no acampamento, eu fiquei impressionado com isso e fui estudar. Ele tem estudado muito isso por causa de um estudo da academia que ele está fazendo. Gente, qual idade tinha Davi quando ele venceu Golias? O propósito é sobre um tempo. Vocês têm ideia qual idade tinha Davi quando ele venceu Golias? Gente, Davi tinha em torno de 14 anos de idade. 14 anos. Qual idade Daniel foi levado cativo e depois se torna um sábio? Qual idade tinha Daniel? Alguém tem uma idade, tem uma ideia, gente? É para chocar. 14 anos Daniel foi levado cativo e já era encontrado como um sábio aos 16 anos de idade. Jeremias profetizou aos 16 anos de idade. O propósito é sobre um tempo. No judaísmo, gente, quase todos os discípulos eram por princípio mais novos do que os seus mestres. Dos 12 discípulos de Jesus, 10 tinham menos de 20 anos de idade.
João largou tudo com 16 anos. Como disse, vocês estão ligados que a gente seguiu um bando de adolescente, né? Vocês estão entendendo? Que mudaram o mundo. Que mudaram a história do mundo. O propósito é sobre um tempo. Esse tempo passa pelo hoje? Sim. Sim. Você não tem que saber, a gente tem que parar com esse negócio de ficar preocupado com o futuro, o meu propósito lá, quando eu chegar, quando eu tiver tantos anos. Gente, o homem com a lanterna na mão. Eu costumo dizer que o propósito... Imagine, por exemplo, uma carta náutica, né? Um piloto, ele entra numa aeronave e ele tem que chegar lá em Paris. Gente, ele está indo. Se ele desvia a nossa vida com Deus, é assim, ó. O seu alvo é lá em Paris. É uma metáfora, tá? E eu estou indo. Gente, se você desvia um grauzinho para a direita, você vai chegar em Paris? Gente, você vai chegar um grau. Você vai chegar muito longe. Aí, se você entregou a sua chave, falou assim, Deus, olha, eu não sei tomar as melhores decisões baseadas no meu intelecto. Meu intelecto é limitado. A minha visão ela é curta. Mas aqui está a chave da minha vida. Deus, olha aqui. Se eu sair do rumo, se eu desviar um grau para a direita, pode chegar, pode dar um... Sabe quando Deus, você está indo assim, de repente você toma um tranco assim? Sabe o que Deus está falando? Minha filha, volta para o rumo, que senão você não vai chegar lá. Estão entendendo? Esse é o valor do hoje. A gente tem que viver o hoje como hoje. Gente, tem choro. Eu tive uma semana muito difícil. Uma semana de luta. Mas ela vai durar uma noite. E a alegria vai vir, gente. Quando a gente vive preso no passado, é a base da depressão. Quem vive preso no futuro é a base da ansiedade. A palavra de Deus fala lá, Salmo 16:5. Gente, para o hoje, o Senhor é a minha porção, o meu cálice. Pronto, é o Senhor que garante o meu futuro. Salmo 16:5. Lancem sobre Ele todo esse futuro, toda essa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de vocês. Sêneca, que é inclusive contemporâneo de Jesus, a palavra de Deus ele não é citado na palavra de Deus, o irmão dele é citado, Galho, que se encontrou com Paulo, mas ele fala alguma coisa interessante que a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Sabe quando você está vivendo um problema no dia de amanhã, você tem que resolver o negócio amanhã e você não tem solução. Você perde a noite. Rola de um lado para o outro, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Aí você levanta amanhã, você descobre que o seu problema entrou num ônibus e foi embora lá para Vitória, e você não tem mais que resolver o problema. Mas como? Eu fiquei sem dormir, não é possível. A gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Ok? Então, nosso sucesso, ele é sobre um tempo, mas ele é sobre princípios. Segundo ponto, ele é sobre tempo, sucesso é sobre princípios. Sabe o que quer dizer isso, gente? Não é sobre as circunstâncias. Não é sobre o seu dia de hoje. Não é a sua semana atribulada que você teve. As aparentes derrotas que você viveu e sofrimento dessa semana que determinam o seu sucesso. Porque o sucesso é sobre princípios. Decisões. Especialmente, agora para quebrar mais um paradigma, especialmente pequenas decisões que você vai tomar ao longo da sua vida. Tem gente que passa a vida inteira esperando um dia que você vai receber. Sabe aquele telefonema? Assim, um dia alguém vai me ligar e vai fazer uma proposta que vai mudar a minha vida, sabe? Tem gente que vai passar a vida inteira esperando esse telefonema que nunca vai chegar. E não se dá conta que você é fruto de pequenas decisões que você toma todos os dias. E essas pequenas decisões são baseadas em princípios. Se você cumprimentou o motorista do ônibus na hora que você entrou hoje de manhã, se você deu bom dia,
Eu dou um exemplo simples e rápido para a gente entender. De repente, a pessoa está lá desempregada, no seguro-desemprego, ela olha para a carteira dela, ela tem a última nota de R$100 do seguro-desemprego, ela vai comprar pão na padaria, e aquela padaria lotada, cheia de gente, uma fila enorme, e aí você compra lá R$10 de pão, você entrega os R$100, e naquela fila, naquela correria, de repente a mulher do caixa vira e te dá, você tinha nota de R$50 para ficar mais fácil. A pessoa, em vez de te dar R$40 de troco, ela te dá R$90. De repente você fala assim, glória! Ô Deus mandando recurso, né? Não é mesmo? Baseado em princípio, você vira para ela e fala assim, não moça, aqui ó, eu te dei 50, não foi 100. Isso não é meu. Ela olha para você, gente, é mesmo? Graça. Ela fala graça ou glória, ela fala, né? Ela vai falar, ô glória. Não é isso mesmo? E aí, de repente, no dia seguinte, chega o dono daquela padaria e ele olhando aquela fila enorme, aquela bagunça, ele fala assim, gente, nós temos que contratar outra pessoa. Você vai lá com os R$40 que sobraram, você chega lá, está fixado lá, estamos contratando. E você vira e fala assim, eu gostaria de uma oportunidade de emprego. Gente, o que aquela mulher do caixa vai dizer sobre você para o patrão dela? Assim, ontem, você não vai acreditar o que aconteceu aqui. Ela me devolveu o dinheiro. Sucesso é sobre princípios, não sobre recursos, sobre circunstâncias, sobre pequenas decisões que nós tomamos todos os dias baseado por isso. Gente, no sistema penitenciário tem princípios, você sabia? Tem regras lá. Aconteceu isso, o princípio é esse, puf. A vida é sobre princípios. Você não tem, em uma fração de segundos, você tem que decidir. Os seus princípios é que vão nortear essas decisões. Josué 1,8 diz, guarde sempre no coração o livro da lei. Medite nele dia e de noite para agir conforme os princípios que estão nele. Assim, você prosperará e terá sucesso. Gente, sucesso bíblico está alinhado, sabe o quê? Com os princípios divinos. E esses princípios, minhas queridas, eles não mudam. Eles passam de geração em geração. O Deus de Abraão, os princípios eram os mesmos. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, sabe? Isso não é sobre sentimentos. As suas decisões não são sobre sentimentos, são sobre princípios que te levam ao sucesso. E esses princípios são transgeracionais. Como foi dito aqui outro dia, 1 mais 1 é 2, independente do que você acha, das suas emoções. São princípios, independente do que você vai sentir. Ok? Terceiro ponto, se o sucesso é sobre um tempo, ele é sobre princípios, ele é sobre resiliência. Sobre resiliência. E aqui, gente, a gente vai entrar numa coisa que a Bíblia está recheada dela. A resiliência, a perseverança. O que é resiliência, gente? É inclusive, na neurociência, chamada de uma habilidade socioemocional fundamental para o sucesso. Olha o que a neurociência diz. Se você quer ter sucesso, você precisa ter resiliência. É a capacidade, gente, da gente se adaptar às adversidades, aos cenários desfavoráveis, apesar das adversidades. É sobre isso, resiliência, de você perseverar. E, gente, as citações na Bíblia sobre perseverança e essa resiliência são enormes. Eu vou citar só 2 rapidamente. Não percam a confiança de vocês, a fé de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês, mulheres da CCSS, precisam perseverar para que, havendo feita a vontade de Deus, alcancem a promessa, o sucesso. Amém? Vocês precisam perseverar. E perseverar, gente, igual eu coloquei aqui, quem está feliz aqui hoje? Quem está na luta aqui hoje? Alegrai-vos na nossa esperança. Sede pacientes na tribulação.
perseverai, resisti. Gente, e resiliência é algo que a gente tem que ensinar desde o útero. Isso é um outro assunto que a gente poderia entrar depois. Resiliência se ensina desde o útero aos nossos bebês. Gradativamente, quando cai uma coisa lá, a criança está comendo, na cadeirinha dela, cai uma coisa ali na mesa, você imediatamente, no instinto maternal, o que você vai lá e faz? Pega, põe na boca. Gente, sabe como é que a gente ensina resiliência? Deixa a criança se resolver. Deixa ele buscar uma solução para os problemas dele. Deixa ele imaginar como é que eu vou pegar aquele negócio ali. Se a gente entrega tudo, não tem adversidade, não tem vivência, não tem dor, não tem sofrimento, não tem frustração, nós vamos impedir os nossos filhos que desenvolvam uma habilidade socioemocional fundamental para o sucesso, que se chama resiliência. Persevere. Gradativamente a gente precisa aprender e ensinar. Ir mais longe, para a gente ir mais longe e persistir, a gente tem que cuidar da gente mesmo. É uma das receitas para resiliência, para ir mais longe, para suportar, para se adaptar, cuidar de si mesmo. Eu vou falar sobre isso. Assim como ter domínio próprio, regulação emocional. Gente, se a gente explode por tudo, a gente começa a desencadear cascatas de problemas em cima de problemas. Uma coisa vai puxando a outra. E na hora que você vive resolvendo problemas, muitas vezes, da gente não conseguir ter nos dominado com os frutos do Espírito. Para a gente ir mais longe, a gente precisa ter flexibilidade cognitiva. Sabe o que é flexibilidade cognitiva? É você olhar para um problema e imaginar uma forma diferente de resolvê-lo. Gente, você já cansou de vivenciar aquele problema e não tem solução. Que tal a gente pensar diferente sobre ele? Flexibilidade cognitiva. Quem pensa fora da caixa consegue resistir e ir mais longe. Aceitar os desafios em sua dimensão, que eu vou falar, e o entendimento do propósito. Quem entende o propósito, a razão, o objetivo de estar aqui, suporta e vai mais longe. Quantos casos eu poderia contar de pacientes que eu participei assim? O prognóstico médico era 6 meses. A paciente chega para a gente e fala assim, 6 meses? Vocês acham que eu vou embora em 6 meses? Eu tenho coisa demais para fazer nessa vida, você não tem noção. Eu quero ver meu filho se formar, eu quero ver o meu filho ainda lá na igreja. Aí, sabe o que acontece? Chega 6 meses, ela marca o retorno, aí os médicos tudo olham para ela e falam assim, ué, mas ela não devia estar mais aqui, o prognóstico deve ser... Aí dá 1 ano, dá 2 anos, dá 3, 4 anos. Propósito. Objetivo, ela sabe exatamente onde ela quer chegar. Isso é sobre significado, isso é resiliência, isso vai mais longe. E um dos cernes, gente, é a gente entender que a adversidade faz parte da nossa vida. Presta atenção, a adversidade não te define. Ela não define o seu propósito, mas ela faz parte da caminhada. Com ela vai vir choro, vai vir sair da zona do conforto, sofrimento, frustração, estresse, mas ela vai desenvolver a resiliência para a gente chegar ao sucesso e ao propósito que Deus tem nos chamado. E viver, gente, o que a sociedade mais prega hoje, sabe o quê? Pra que dor? Sofrimento, frustração, que coisa antiga isso, hein? Toma um analgésico, eu já tenho da melhor geração. Para lá com isso, liga a sua tela lá no sábado de noite, que refletir sobre a vida nada. Aqui, ó, pega a rede social, pega o seu dedinho, vai passando para baixo, que na hora que você vê a sua tarde acabou. Não é isso que o mundo tem nos ensinado? Sem adversidade, sem dor, medica, pluga todo mundo, mas a gente perde a oportunidade de crescer,
de desenvolver resiliência, que é necessário para ir mais longe. E sem adversidade, gente, é duro isso, né? De repente você olha, eu vou lá naquele negócio hoje, vai ter um culto lá sobre sucesso, né? Aí você pensa, né, tem vários cultos sobre sucesso que só fala coisa fácil, né? Não é isso mesmo? Aí você vem aqui olhar, você vem aqui ouvir que não tem sucesso e propósito sem adversidade. Aceitar, entender, vai contribuir para esse caminho do propósito, que é um dos pilares da resiliência para o sucesso. Gente, esse caminho é único. O seu caminho é o seu caminho para a sua vocação, para o seu chamado específico. Quando a gente começa a ver histórias de adversidades, de sucesso na Bíblia, um clássico é o de José, não é mesmo? De repente você fala assim, gente, estou lembrando a história de José, como aquele homem sofreu, mas o que aconteceu com ele? Tudo cooperava com um propósito, não é mesmo? Mas tem mulheres na Bíblia que vivenciaram histórias tão lindas como essas. Eu trouxe duas para essa noite. A autoridade de Débora. Gente, Débora, sábia, profetiza, a única juíza que o povo de Israel teve. Sabia disso, gente? Foi Débora. Líder de guerra, foi chamada para estar à frente na guerra contra os cananeus. Para que a beleza de Esther? Para que a coragem de Esther? Para que quando ela chegasse lá no lugar que Deus tinha para ela fala assim, agora eu vim fazer aquilo que eu fui chamado. Eu dou a minha vida para arriscar o meu povo, para proteger o meu povo. Eu arrisco a minha vida. Vidas com adversidades, mas vidas com propósito. Nesse sentido, gente, eu quero trazer como citação final uma história. Uma história de desafios. Uma história de um menino que nasce numa região metropolitana desse país, há umas boas décadas atrás. E quando ele nasce, gente, ainda muito jovem, com 1 ano e 6 meses, vem a primeira adversidade da vida dele. Os seus pais se separam. Ele tinha 1 ano e 6 meses, conta a história desse menino que eu vou compartilhar aqui. Eles se separam, aquele menino ali então perdido, em meio de decisões de justiça, para lá, para cá, para onde que vai aquele bebê de 1 ano e 6 meses? Decidem que ele vai ser criado pelos avós. Ia ser um menino de vó. Chega então aquele menino de vó ao braço da sua avó, a avó olha para ele, e ele era tão desnutrido, que todos os cabelos dele tinham caído. As suas unhas estavam soltas. A avó então leva aquele menino ao médico, e o médico olha para aquele menino e fala assim, vó, eu não tenho uma boa notícia não. Eu acho que esse menino não vai vingar. Olha só como é que ele está. Ele é pele e osso. Aquela avó, então, ouve aquilo com aquele avô, volta para trás e dia a dia, começa a cada dia lidar com as adversidades e os desafios do dia que se seguia. E assim ela foi, dia após dia, vencendo vulnerabilidades, desafios reais, o que tem para hoje, trabalhando a cada dia para que fosse alcançado, cada dia seu próprio desafio, sua própria celebração, suas próprias conquistas. Aquele menino vai crescendo, ele encontra uma igreja, uma comunidade de fé, ele começa a ter sonhos. Ele então decide que ele ia ser médico, mas como pode? Médico lá naquela comunidade, rua de terra, ônibus vermelho que passa a cada hora, não tem nem escola direito lá perto, como é que vai ser médico? Aquele menino então, agora um adolescente, ele começa a ser abençoado por Deus, ele se torna um médico, e ali dentro da faculdade de medicina, na hora de pegar o seu diploma, ele então resolve fazer uma viagem missionária para conhecer então ali algumas crianças que estavam passando por um sério problema de tuberculose.
E quando ele estava naquela viagem missionária junto aos indígenas Kaiowás, ele recebe uma palavra clara de Deus para o que ele tinha sido criado. Ele estava recebendo um curumim que havia nascido. Aquele curumim, então, chega às mãos dele. E quando ele pega naquele curumim, a mãe daquele curumim pergunta, qual o seu nome? Ele diz, então, para a mãe, meu nome é fulano de tal. E então aquela mãe fala, a partir de hoje ele vai se chamar fulano de tal com o sobrenome Kaiowá. Nesse momento, ele escuta a voz de Deus falando, é para isso que eu te criei. Para as crianças excluídas, as que não terão chance. A partir deste propósito, dessa vocação, ele se lança ao redor do mundo. Começa onde tinha criança em situação de vulnerabilidade, de miséria, lá estava ele, seja no interior da África, em epidemias de cólera, em epidemias em circunstâncias de malária, de guerra civil, de extremos climáticos, de terremotos no Haiti, de terremotos no Nepal. Onde tinha criança em situação de extrema vulnerabilidade, aquele ex-menino desnutrido estava lá com um propósito, com uma vocação. Desafios? Sim, vários. Malária, animais, terremotos, eventos climáticos, vários desafios, mas muitas superações. Aquele ex-menino desnutrido se torna um especialista. Ele vai trabalhar na Organização das Nações Unidas em Washington, D.C. Vai conhecer mais de 70 países ao redor do mundo. Se torna um mestre. Se torna um doutor, até que um dia, aquele ex-menino desnutrido entra na CCZS, irmã. Ele entrou na CCZS, conta essa história, que ele entra lá na Avenida do Contorno. E ali, então, preparando-se para ir para uma missão com aquela moça ali, que é a Elis, aquele menino, então, ouve da pastora Clécia uma expansão do seu propósito. Pastora Clécia orando fala assim, olha, você acha que você vai para lá? Fala para aquele menino, você acha que você vai para lá? Para uma viagem? Não é uma viagem. É um mundo que se abre. São muitas crianças. Deus vai mostrar a vocês o que precisa ser feito. Ele vai dar a resposta. E vocês vão expandir. Isso será um ministério. Passo após passo, dia após dia, nasce então a Casa Nutri, a tecnologia de recuperação e educação nutricional de base comunitária, onde as igrejas, as missões são treinadas, capacitadas para combater a desnutrição infantil, por meio de pessoas vários voluntários hoje espalhados ao redor do mundo, já são 11 anos, só neste momento, gente, tem cerca de 1.000 crianças ao redor do mundo sendo cuidadas com a tecnologia da Casa Nutri. Milhares já foram salvas em 33 unidades, como o início de tudo lá na Casa Nutri do Secore, ali capacitando, ali, gente, são as pessoas, é o Dailor, é o Fernando, são os obreiros da Cezinha, do Rebeca, que hoje cuidam das suas próprias crianças desnutridas, que quebram paradigmas, produzindo agora os seus próprios recursos, as suas próprias respostas para lidar com a fome, como a horta comunitária. Deste intento foi criado, então, a fábrica de alimento terapêutico pronto para uso, para combater a desnutrição infantil severa em crianças marasmáticas. Então, a igreja se mobiliza, os voluntários se mobilizam e criam ali a fábrica de alimento terapêutico pronto para uso. Isso se expande, vai para outras nações como Angola, que já produzem seus próprios ovos. Isso chega agora ao norte do país, à fronteira da desnutrição infantil do nosso país, que é o norte, que é o Amazonas, aqui em parceria com a Ricone, da Márcia. Chegam então lá enquanto Casa Nutri. Uma história cheia de aprendizados. Mas o principal deles, gente, é que a fé, ela ressignifica a diversidade. Ela aumenta, ela amplia os horizontes para aquilo além do que os seus olhos estão te mostrando. Aquele ex-bebê desnutrido, ele não se via mais como alguém desnutrido. Ele enxergava o propósito que o movia. As adversidades, isso faz parte, isso vai contribuir. E ele começa então a estudar à luz da ciência, da neurociência,
esses princípios de um cérebro que foi criado por Deus e que, portanto, não pode negar a natureza do Pai, do seu Criador. E ele vai, então, conhecer, por exemplo, esse documento técnico da Sociedade de Pediatria de São Paulo, muito importante para vocês, mães, avós que estão aqui. Sabe o que esse documento da Sociedade de Pediatria de São Paulo diz, gente? Que orar, especialmente até os 6 anos de idade, quando nós estamos construindo o cérebro, orar vai ser muito importante para que os seus filhos, seus netos, possam enfrentar as adversidades. Ensinem seus filhos, seus netos a orarem. Quando pequenos, eles vão resistir mais ao terror noturno, ao medo e serão mais equilibrados emocionalmente. Equilíbrio espiritual na sua casa, no seu ambiente, isso é extremamente benéfico para o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Ter fé traz uma grande influência no desenvolvimento psíquico, e não só da primeira infância até os 6 anos, mas vai se repercutir para o resto da vida. Ensine a fé, ensine a oração até os 6 anos de idade. Crianças que na primeira infância receberam orientação espiritual, gente, isso está escrito no documento científico, eu estou lendo igual está escrito lá, ó. Ou participaram de trabalhos voluntários, altruístas, tornaram-se adolescentes mais felizes e de melhor convívio social. Hoje nós já reconhecemos uma região do cérebro. Quando a gente ora, presta atenção. A neurociência já rastreou que quando você ora, você tem fé, você ativa regiões do cérebro que não são ativadas em outras circunstâncias. Por isso que você começa a enxergar coisas que o olho humano... Eu tenho convicção, sim. Quem criou isso aqui, gente? É o nosso Pai. Ele não podia negar, né? Ele deixa rastro, ele deixa digital. Ele deixa digital. Isso aqui são estudos diversos, publicados, revistas científicas, né? Quem ora toma melhores decisões e controle sobre sua própria vida, reduz a sua impulsividade, controla melhor a dor. A oração controla a ansiedade, controla a depressão. A oração traz foco, traz motivação, traz atenção. E aquele ex-menino desnutrido, ele foi aprendendo, ele foi percebendo, ele foi concatenando a importância da esperança. Gente, se a gente não tiver esperança, a criança vive de esperança. Você quer acabar com uma criança, tirar a esperança que ela tem. Ela tem que, a palavra de Deus fala que, que a gente precisa trazer à memória o quê? Aquilo que nos traz esperança. Quando a criança está lá mais vulnerável, na situação mais sofrida, ela vai lá e resgata algo que lhe dá esperança. Ela vai assim, papai, ela está lá no leito, hospitalizada. Ela fala assim, papai, quando eu sair daqui, você me leva de novo para acampar lá na Serra do Cipó? Ela traz à memória aquilo da esperança. O pai dela fala assim, filha, vamos, nós vamos sair daqui e nós vamos acampar na Serra do Cipó. Gente, é tudo que aquela criança precisa. Ela não está nem preocupada com o hemograma, com o que o médico diz. Sabe o que ela diz? O pai dela falou que vai acampar com ela na Serra do Cipó. Basta. Basta. Ela reorganiza o sistema imunológico. Gente, eu não estou falando de achômetro, eu estou falando de estudos. Ela se reorganiza nos seus linfócitos, nos seus leucócitos, quando ela tem esperança. Quando ela olha para frente, ela combate o desesperar. E aquele menino desnutrido, então, ele aprende, para sintetizar, que para ter sucesso, é preciso olhar para cima. É preciso olhar para o outro. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu quero te dizer, minha irmã, já para acabar, já para terminar, você não está sozinha na sua trajetória. Nós somos um corpo, um suporte. Nós somos gente que cuida de gente. A gente tem adversidade também. E na adversidade a gente cuida também. Gente, eu quero dizer para você, minha irmã, que é normal ter dia difícil. Vai acontecer. Isso não nos diminui, nem nos define, nem define a nossa identidade. E a gente vai passar por esses dias difíceis juntos.
O que você sente é importante para a comunidade cristã da Zona Sul. Isso nos ensina, eu aprendo como você viveu sua diversidade. Olha como é que a irmã fez quando ela teve esse problema. Gente, é mesmo. E foi uma bênção. Desafio, ressignificando. Desafios são oportunidades. Quem está passando desafio aqui essa semana, nesse momento da sua vida, levanta a mão. Eu quero dizer, minha irmã, que isso é uma oportunidade. Vamos ressignificar. Em tudo dai graças, inclusive nas oportunidades que Deus está nos dando de nos ajudarmos a crescer, rumo ao nosso propósito. E a gente vai enfrentar isso junto, porque a gente tem senso de pertencimento, de corpo de Cristo. A gente tem mestres. Gente, eu chego aqui de manhã, eu começo a ouvir o pastor Neif, às vezes ele fala uma frase, eu fico pensando naquela frase, eu perco umas 10 frases depois que eu estava pensando naquela frase que ele diz ainda. É verdade. Mas, gente, é sabedoria, é sobre isso. O mestre, ele não está aqui para discutir. Ele está aqui para compreender e ir com você. Não é te abandonar lá na sabedoria dele, não. É para ir com você. E a gente precisa olhar para o outro, olhar para esses mestres. Eu falei sobre olhar para cima, sobre ter fé, olhar para o outro, mas você precisa também, minha irmã, olhar para você. Isso é muito importante. Entender quem você é em Cristo, a sua identidade, a sua individualidade, a sua história, o seu propósito. Cuidar de você, porque essa trajetória é sobre caminho. É sobre caminho. E isso é importante. Vamos celebrar, sim, seus esforços, suas conquistas. Tudo isso faz parte, a gente precisa celebrar. Você não precisa ser o maior gênio da humanidade para conseguir e alcançar o sucesso e o propósito. Preste atenção, o propósito que Deus tem especificamente para a sua vida, você não precisa ser genial para isso. Aliás, as pessoas tendem a admirar os gênios, mas sabe quem que eles imitam? Quem as pessoas imitam? As pessoas de caráter, de princípios. Sucesso não é sobre a sua genialidade, é sobre princípio, sobre atitude. Você não vai prometer ser gênio, você não vai prometer aquilo que você não pode dar, mas você vai prometer o seu melhor. Quando alguém te pedir para ajudar lá na igreja para fazer uma coisa, ajuda a irmã aqui, olha, vai ter esse trabalho, eu vou fazer o meu melhor. Gente, isso já é incrível. Quando eu vejo vocês aqui fazendo o melhor de vocês, gente, sabe o que eu tenho a dizer? Isto já é incrível. Isso é que vai construir a nossa história. Você tem algo a compartilhar. Eu me lembro dessa cena aqui, já acabando, gente. Eu estava no interior da África. Interior da África, uma pobreza. Um hospital que não tinha nem oxigênio, não tinha anestésico. E eu me lembro desta menina acadêmica de medicina canadense, que ela foi lá para o interior da África. E sabe o que ela fazia? Ela ficava durante a cirurgia estendendo as suas mãos para os pacientes que estavam ali sendo operados sem um oxigênio, sem um anestésico, quer dizer, só um cheirinho. E ela ficava ali, sabe qual? Ela foi para lá 1 mês servir para estender a mão para aquelas pessoas. Gente, e ai dela se ela ousasse tirar a mão. Na mesma hora, aquela mão que sofria a dor, ela buscava ali o amparo. Gente, isso é sobre servir. Isso é sobre aquilo que você tem para... Gente, você tem muito a compartilhar. Em resumo, uma vida de sucesso é sobre olhar para cima, olhar para quem está do seu lado, olhar para você, para sua autoestima, sua identidade, seu propósito, e entender que você, minha irmã, presta atenção, você não concorre com ninguém. Não tem, sabe, o caminho que Deus preparou para você, ele é só seu. Não tem concurso aí, processo seletivo 100 por 1. Não é sobre isso, gente. Não é um processo seletivo que vai definir se você vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Imagina, o que é um processo seletivo? O que é um exame laboratorial? O que é um diagnóstico para definir o propósito de Deus na sua vida? Não é nada, absolutamente nada. O seu caminho é único. E quando você o encontra, gente, você não concorre com ninguém. É a sua história. Sucesso é sobre fazer sentido.
fazer valer a pena o ar que você está respirando aqui essa noite, o tempo que a gente teve aqui juntos essa noite. É sobre se sentir a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você já se sentiu num lugar e que você parou e falou assim, gente, eu nasci para estar nesse lugar aqui. Sabe quando você sente isso, que você é a pessoa certa na hora certa, fazendo a coisa certa? Isso se chama centro da vontade de Deus. Às vezes a gente fica, onde que é esse lugar do centro da vontade de Deus? É quando você se sente a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa. É sobre a sua vocação, é sobre o seu propósito, que é sobre aquele homem que caminha num túnel escuro. É sobre o caminho. É sobre o caminho. Princípios e propósitos. Para terminar, gente, sabe aquele bebê desnutrido que se tornou um médico? Que deu uma volta ao mundo? Ele, inclusive, teve a oportunidade de escrever esse livro, Do Carvão ao Diamante, histórias de bebês vulneráveis ao redor do mundo. E esse homem também teve a oportunidade, para a honra e glória de Deus, de estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando essa palavra. Muito obrigado, Moninha. Deus abençoe vocês. Mas eu não quero ir embora sem fazer uma oração. Uma oração. E essa oração eu gostaria que você se colocasse de pé, minha irmã, porque nós vamos nos colocar de pé agora com o nosso coração diante do altar do Senhor. Oi? A aula vai continuar. Deus vai trazer os mestres a cada dia. Fiquem atentas, minhas irmãs, porque Deus vai trazer o mestre a cada dia. E nessa manhã, nessa noite, eu quero ministrar algo que é fundamental para que a gente cumpra a nossa jornada. Gente, o tempo, ele está aí. A escatologia está aí. A gente está contando os dias. Quem está antenado está contando os seus dias. Está contando os dias. A gente precisa pedir a Deus uma oração que eu faço todas as noites antes de me deitar e que eu quero fazer aqui com as irmãs hoje. Pai, diante do Senhor, nós estamos aqui agora, ó Pai, primeiro te dando glória, Senhor Deus, por essa noite, porque eu não poderia imaginar, eu não poderia traçar, Pai, nada daquilo que o Senhor não tivesse desejado. Deus, muito obrigado, porque o Senhor ousou em falar, ó Pai, ao meu coração, e que eu pudesse transmitir, ó Pai, que eu pudesse trazer, estar aqui hoje respirando com as nossas irmãs aqui, ó Pai, e trazendo aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, assim como eu peço todas as noites, que o Senhor, Pai, não me leve sem que eu antes cumpra exatamente tudo aquilo que o Senhor para mim designou. Pai, eu ministro isso sobre a vida das minhas irmãs. Ó Pai, em nome de Jesus, na autoridade do poder do nome de Jesus, ainda que o tempo seja curto, que a escatologia esteja mostrando, ó Pai, não deixe que nenhuma irmã que coloque o seu coração diante de Deus seja chamada, ó Pai, e suba antes de cumprir exatamente tudo aquilo para o qual o Senhor as criou. Pai, é isso que eu ministro. Ó Pai, que traga à vida, a realidade, a vocação, o propósito específico. Ó Pai, que essas nossas irmãs peguem as suas lanternas, a palavra, o Espírito Santo de Deus, e dentro do túnel, aquele túnel escuro, que muitas das nossas irmãs estão hoje aqui caminhando, e se sentem naquela escuridão, elas comecem a marchar, elas comecem a caminhar. Profeticamente nós ministramos isso, a igreja, as mulheres da CCZS, caminhando, marchando naquele túnel escuro, ó Pai, com a lanterna que é o Espírito Santo, que é a sua palavra, nas mãos, o teu evangelho, ó Pai, que irá mostrar a cada dia, a cada passo, o caminho onde elas devem seguir. Eu ministro discernimento, sabedoria que vem do Espírito, que é dom do Senhor, que é para cumprir, ó Pai, chamado. Essa sabedoria que não é para pessoa, não é para gente, não, Pai.
É a sabedoria para o Senhor, para cumprir propósito. Eu ministro a sabedoria de Cristo sobre cada uma das minhas irmãs. Eu ministro o propósito. Eu ministro, ó Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que foi ligado pela fé nessa noite, o discernimento, a realidade dos propósitos, venham sobre a nossa igreja e venham sobre essas mulheres fortes da CCZS, fortes em Cristo, em unidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus seja louvado.